No início de janeiro de 2026, uma operação militar dos Estados Unidos na Venezuela chocou o mundo ao capturar o presidente Nicolás Maduro e sua companheira. Ao mesmo tempo, a administração Trump declarou que iria governar a Venezuela temporariamente e que grandes empresas de petróleo americanas seriam envolvidas no país. Mas como chegamos a esse ponto? Quais foram os fatores políticos, econômicos e históricos que levaram a essa ação? E o mais importante, como isso pode afetar a economia global e a vida das pessoas? Hoje vamos montar uma linha do tempo completa, explicar os motivos por trás dessa escalada e analisar os possíveis impactos no futuro próximo. As relações entre os Estados Unidos e a Venezuela vêm se deteriorando há décadas, mas o ponto de ruptura mais evidente ocorre no final do século XX. Em 1999, com a chegada de Hugo Chávez ao poder, o país passa por uma profunda transformação política, econômica e institucional. Chávez implementa o chamado socialismo do século XXI, defendendo maior controle estatal sobre setores estratégicos da economia, especialmente o petróleo, principal fonte de renda do país. A nacionalização da indústria petrolífera venezuelana e o fortalecimento da estatal PDVSA colocam o governo venezuelano em rota de colisão direta com interesses históricos dos Estados Unidos na região. Além disso, Chávez aproxima a Venezuela de governos considerados adversários de Washington, como Cuba, Rússia, China e Irã, reforçando uma política externa de confronto com a influência norte-americana na América Latina. Esse movimento marca uma mudança significativa no equilíbrio geopolítico regional e intensifica a desconfiança entre Caracas e Washington. Em 2013, após a morte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro assume a presidência em um cenário já marcado por tensões internas e externas. Sem o mesmo capital político do antecessor, Maduro enfrenta rapidamente questionamentos sobre legitimidade eleitoral, denúncias de repressão a opositores, restrições à imprensa e um agravamento progressivo da crise econômica. A combinação de queda na produção de petróleo, má gestão, corrupção e sanções internacionais provoca hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, além de um êxodo de milhões de venezuelanos para países vizinhos. Diante desse quadro, os Estados Unidos passam a endurecer sua postura. Washington acusa o governo Maduro de violar direitos humanos e minar a democracia, impondo sanções econômicas severas contra altos funcionários do regime e, posteriormente, contra a própria PDVSA, limitando drasticamente a capacidade da Venezuela de exportar petróleo e acessar o sistema financeiro internacional. Durante o governo Trump, essa estratégia é intensificada sob a chamada política de máxima pressão. As sanções são ampliadas, ativos venezuelanos no exterior são bloqueados e os Estados Unidos passam a reconhecer líderes da oposição como representantes legítimos do país. Além disso, a retórica se torna mais agressiva. A movimentação de forças militares na região, aumento da presença naval no Caribe e até recompensas financeiras anunciadas por informações que levassem à captura de integrantes do alto escalão do governo venezuelano. Nesse contexto, a relação entre os dois países deixa de ser apenas diplomática e passa a representar um conflito geopolítico direto, onde petróleo, influência regional, segurança energética e disputas ideológicas se entrelaçam. A Venezuela, apesar de possuir as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, estimadas em centenas de bilhões de barris, viu sua capacidade produtiva e exportadora se deteriorar de forma dramática ao longo das últimas décadas. Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, o país figurava entre os maiores produtores globais de petróleo, chegando a registrar mais de 3,5 milhões de barris por dia. A renda gerada pelo setor energético sustentava grande parte do orçamento estatal e financiava programas sociais, infraestrutura e subsídios internos. No entanto, ao longo dos anos, uma combinação de má gestão administrativa, politização da PDVSA, falta de investimentos em manutenção, além de corrupção sistêmica, começou a comprometer a eficiência da indústria petrolífera.
Engenheiros experientes foram substituídos por indicações políticas, enquanto equipamentos se tornavam obsoletos e campos produtivos eram abandonados ou operavam abaixo da capacidade. A situação se agravou ainda mais com a imposição de sanções internacionais, especialmente por parte dos Estados Unidos, que restringiram o acesso da Venezuela a mercados, tecnologia, financiamento externo e sistemas de pagamento globais. Essas sanções dificultaram a exportação de petróleo, a importação de insumos essenciais para o refino e a modernização das instalações. Como resultado, a produção despencou. Em 2021, o país produzia cerca de 1,1 milhão de barris por dia, menos de um terço de sua capacidade histórica, e em determinados momentos chegou a níveis ainda mais baixos. O impacto econômico foi profundo e generalizado. A economia venezuelana entrou em colapso, marcada por hiperinflação, perda total do poder de compra da moeda local, escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis, além do colapso de serviços básicos como energia, saúde e transporte. Diante da deterioração das condições de vida, milhões de venezuelanos deixaram o país, protagonizando um dos maiores êxodos migratórios da história recente da América Latina. Esse movimento gerou impactos sociais e econômicos não apenas na Venezuela, mas também nos países vizinhos, que passaram a absorver esse fluxo populacional. Esse histórico revela um paradoxo central da Venezuela contemporânea. Um país extraordinariamente rico em recursos naturais, especialmente petróleo, mas incapaz de transformá-los em prosperidade sustentável, preso entre limitações internas, isolamento internacional e um modelo de gestão que se mostrou ineficiente diante de pressões econômicas e políticas crescentes. Em 2025, as relações entre Washington e Caracas atingiram um novo patamar de tensão, superando crises anteriores e entrando em uma fase de confronto direto, ainda que oficialmente classificado como pressão estratégica. Os Estados Unidos ampliaram significativamente o regime de sanções econômicas, atingindo não apenas setores-chave da economia venezuelana, mas também empresas estrangeiras, intermediários financeiros e rotas logísticas envolvidas na comercialização do petróleo do país. Na prática, essas medidas dificultaram ainda mais a capacidade da Venezuela de exportar petróleo, acessar divisas e manter operações básicas no setor energético. Paralelamente, o Pentágono reforçou sua presença militar na região, posicionando navios de guerra e unidades navais em pontos estratégicos do Caribe. Embora oficialmente apresentados como operações de monitoramento e segurança marítima, esses movimentos foram interpretados por Caracas e por observadores internacionais como um sinal claro de dissuasão e preparação para cenários mais agressivos. As operações de bloqueio e interdição do petróleo venezuelano também foram intensificadas. Navios suspeitos de transportar petróleo de forma irregular passaram a ser monitorados, apreendidos ou impedidos de atracar em portos internacionais, reduzindo ainda mais as fontes de receita do governo Maduro e aprofundando o estrangulamento econômico. No plano político, o presidente Donald Trump, em seu novo mandato, adotou uma retórica ainda mais dura contra o regime venezuelano. Trump acusou abertamente o governo de narcoterrorismo, alegando que figuras do alto escalão estariam envolvidas no tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e cooperação com grupos criminosos transnacionais. Essas acusações foram usadas como justificativa legal e moral para o endurecimento das ações contra Caracas. Entretanto, especialistas, analistas internacionais e organismos independentes questionaram parte dessas alegações, apontando que, embora existam indícios de corrupção e conexões ilícitas dentro do Estado venezuelano, nem todas as acusações apresentadas por Washington foram comprovadas de forma conclusiva. Ainda assim, no campo diplomático, o discurso norte-americano encontrou apoio entre aliados regionais e setores da oposição venezuelana, que viam o regime de Maduro como ilegítimo e responsável direto pelo colapso econômico e humanitário do país.
Esse conjunto de fatores, pressão econômica extrema, isolamento internacional, movimentação militar e escalada retórica, criou o ambiente político e estratégico necessário para uma mudança de postura, a transição de uma política de contenção para a consideração de uma intervenção direta, planejada com o objetivo declarado de enfraquecer definitivamente o regime e culminar na captura do líder venezuelano. A partir desse ponto, a crise deixou de ser apenas diplomática ou econômica e passou a se tornar um conflito aberto de interesses, com implicações profundas, não apenas para a Venezuela, mas para toda a estabilidade política e energética da região. Na madrugada de 3 de janeiro de 2026, relatos vindos de fontes diplomáticas, militares e veículos internacionais indicaram que os Estados Unidos teriam iniciado uma operação militar de grande escala em território venezuelano. Explosões foram registradas em Caracas e em outras regiões estratégicas do país, com alvos associados a centros de comando, infraestrutura energética e instalações ligadas ao governo. Autoridades norte-americanas afirmaram que a operação tinha como objetivo neutralizar o núcleo do poder político venezuelano, alegando que o regime representava uma ameaça contínua à estabilidade regional e à segurança internacional. Segundo essas declarações, Nicolás Maduro e sua esposa teriam sido retirados do país sob custódia e levados aos Estados Unidos, onde enfrentariam acusações relacionadas a narcotráfico, conspiração criminosa e violações de sanções internacionais. Embora detalhes oficiais sobre a operação permaneçam limitados, o presidente Donald Trump descreveu a ação como um sucesso militar rápido e decisivo, afirmando que o objetivo central era encerrar décadas de instabilidade e corrupção. Em um pronunciamento, Trump declarou que os Estados Unidos assumiriam um papel de administração temporária na Venezuela, com a intenção declarada de estabilizar o país, restaurar a ordem institucional e reconstruir a infraestrutura petrolífera, agora sob supervisão ou influência americana. Essa declaração gerou forte reação internacional. Críticos apontaram que a ideia de um governo temporário estrangeiro levanta sérias questões sobre soberania nacional, legalidade internacional e precedentes geopolíticos, especialmente em uma região historicamente marcada por intervenções externas. Do lado venezuelano, autoridades remanescentes do governo classificaram a ação como uma grave violação da soberania nacional, decretando estado de emergência e denunciando o que chamaram de um sequestro internacional do chefe de Estado. Discursos oficiais afirmaram que a operação não representava uma libertação, mas sim uma ocupação disfarçada, motivada por interesses econômicos, especialmente ligados ao controle das maiores reservas de petróleo do planeta. Enquanto isso, a comunidade internacional se dividiu. Alguns governos expressaram apoio cauteloso à narrativa norte-americana, argumentando que a crise humanitária e institucional da Venezuela exigia uma solução extraordinária. Outros condenaram duramente a ação, alertando para o risco de escalada militar, instabilidade regional e um precedente perigoso no sistema internacional. A partir desse ponto, a crise venezuelana deixou de ser apenas um conflito interno ou diplomático e passou a representar um marco histórico na disputa global por recursos, influência e poder, com consequências que ainda estão longe de serem totalmente compreendidas. A reação internacional foi imediata e heterogênea. China e Rússia condenaram duramente a intervenção, classificando-a como uma violação explícita da soberania venezuelana e do direito internacional. Ambos os países defenderam que qualquer mudança de governo deveria ocorrer por vias diplomáticas ou multilaterais, e não por meio de ação militar direta, além de exigirem explicações formais em fóruns internacionais. Outros países da América Latina demonstraram preocupação, mesmo entre aqueles que historicamente mantinham críticas ao governo Maduro. Governos da região alertaram para o risco de instabilidade regional, aumento do fluxo migratório e precedentes perigosos para intervenções externas em estados soberanos. Alguns adotaram uma postura cautelosa, pedindo investigação internacional independente antes de qualquer posicionamento definitivo.
Organizações multilaterais, como a ONU e a OEA, expressaram profunda inquietação com o impacto da operação sobre a ordem internacional. Secretários-gerais e representantes enfatizaram que ações militares unilaterais enfraquecem mecanismos diplomáticos, comprometem tratados existentes e podem gerar escaladas imprevisíveis em conflitos globais. Também foi levantada a necessidade urgente de proteção à população civil e garantia de acesso humanitário. Dentro dos próprios Estados Unidos, o episódio provocou intenso debate político e jurídico. Parlamentares questionaram se o presidente possuía a autorização legal adequada do Congresso para uma operação dessa magnitude, além dos custos financeiros e humanos envolvidos. Analistas alertaram para os riscos de uma ocupação prolongada, destacando experiências passadas que resultaram em longos períodos de instabilidade, desgaste político interno e impactos econômicos significativos. Especialistas em relações internacionais também apontaram que, mesmo sob o argumento de estabilização e reconstrução, a governança temporária de um país estrangeiro levanta dilemas éticos e estratégicos, especialmente em um cenário global já marcado por tensões entre grandes potências. O consenso entre observadores era de que os desdobramentos da intervenção ainda levariam anos para se manifestar plenamente, tanto para a Venezuela quanto para a ordem internacional como um todo. Do ponto de vista econômico, o ataque e a instabilidade subsequente tiveram um impacto imediato sobre o mercado global de commodities, especialmente o petróleo. No curto prazo, os preços reagiram à incerteza, refletindo o risco geopolítico e a possibilidade de interrupções adicionais na produção venezuelana. Investidores e traders passaram a precificar não apenas o volume potencial de oferta, mas também o tempo e o custo necessários para que essa oferta se torne efetiva. A Venezuela detém algumas das maiores reservas provadas de petróleo do mundo, mas sua capacidade produtiva permanece muito abaixo do potencial. Especialistas do setor estimam que a recuperação plena da indústria petrolífera venezuelana exigiria centenas de bilhões de dólares em investimentos, além de vários anos de reconstrução de infraestrutura, modernização tecnológica e recuperação da força de trabalho especializada. Mesmo sob uma nova gestão, esse processo tende a ser gradual e sujeito a riscos políticos e jurídicos. No médio prazo, caso a produção venezuelana seja efetivamente ampliada, isso poderia aumentar a oferta global de petróleo, exercendo pressão sobre os preços internacionais. Tal cenário teria implicações diretas para países exportadores tradicionais, como membros da OPEP, além de alterar estratégias de produção e acordos de corte de oferta. No entanto, esse impacto depende fortemente de estabilidade política duradoura, previsibilidade regulatória e resolução de disputas legais envolvendo ativos, concessões e contratos firmados ao longo de décadas. Paralelamente, determinados setores corporativos tendem a se beneficiar diretamente do cenário criado pela intervenção. Empresas do complexo industrial militar dos Estados Unidos, como grandes fabricantes de equipamentos de defesa, logística e tecnologia militar, historicamente registram aumento de contratos governamentais em períodos de operações militares prolongadas ou reposicionamento estratégico. Companhias como Lockheed Martin, Raytheon e Northrop Grumman, por exemplo, costumam lucrar com fornecimento de aeronaves, sistemas de defesa, munições, manutenção e suporte técnico. Além do setor de defesa, empresas de engenharia pesada, energia, serviços petrolíferos e reconstrução de infraestrutura também surgem como potenciais beneficiárias. Multinacionais especializadas em exploração, refino e transporte de petróleo podem obter contratos vantajosos em processos de reestruturação do setor energético venezuelano, especialmente se houver abertura ao capital estrangeiro e privatizações parciais ou totais. Esse conjunto de interesses econômicos reforça a percepção entre analistas críticos que intervenções desse tipo não produzem apenas efeitos geopolíticos, mas também redistribuem fluxos de capital e oportunidades corporativas em escala global. Ainda assim,
Especialistas alertam que os ganhos privados coexistem com riscos sistêmicos elevados, uma vez que falhas na estabilização política ou resistência interna podem comprometer investimentos e prolongar a instabilidade econômica do país. A ação dos Estados Unidos também gerou repercussões significativas em toda a América Latina. Países vizinhos passaram a lidar com riscos adicionais de instabilidade política, aumento de fluxos migratórios e pressões diplomáticas mais complexas, especialmente aqueles que já enfrentam desafios econômicos e sociais internos. Um agravamento da crise venezuelana pode intensificar deslocamentos populacionais, sobrecarregando sistemas de saúde, trabalho e assistência social na região. No campo político, o episódio reacendeu debates históricos sobre soberania nacional, autodeterminação dos povos e os limites do uso da força em relações internacionais. Governos latino-americanos, mesmo aqueles críticos ao regime venezuelano, demonstraram preocupação com o precedente criado por uma intervenção militar direta conduzida sem amplo respaldo multilateral. Organismos regionais e fóruns diplomáticos passaram a discutir os impactos de longo prazo para a estabilidade continental, temendo que a normalização desse tipo de ação enfraqueça mecanismos de diálogo e solução pacífica de conflitos. Para muitos líderes da região, a questão central deixou de ser apenas o futuro da Venezuela e passou a envolver a segurança jurídica e política de todos os países latino-americanos diante de potências globais. A operação dos Estados Unidos na Venezuela representa um ponto de inflexão não apenas para a política do continente americano, mas para a geopolítica global e para o futuro dos mercados de energia. Trata-se de um episódio que expõe de forma crua o choque entre interesses estratégicos, valores democráticos, soberania nacional e economia global. A Venezuela é um país de contrastes profundos. Possui uma das maiores riquezas petrolíferas do planeta, mas carrega décadas de problemas estruturais, má gestão, autoritarismo político e isolamento internacional. Ao longo dos anos, quem mais sofreu as consequências desse cenário foi a população, marcada por crise econômica, perda de poder de compra, escassez e migração forçada. Diante desse contexto, a intervenção americana levanta questões que vão muito além da queda de um governo. Ela reacende debates históricos sobre até onde vai a legitimidade de uma ação externa, quais são os reais limites entre ajuda internacional e interesse estratégico, e quem, de fato, colhe os maiores benefícios em processos desse tipo. A grande pergunta que permanece é complexa e desconfortável. Em um cenário de regime autoritário e colapso econômico, seria mais benéfico para o povo venezuelano um processo de transição política apoiado por potências estrangeiras, mesmo que isso envolva concessões econômicas, influência externa e a abertura de seus recursos naturais ao capital internacional? Ou existe o risco real de que essa intervenção apenas substitua um problema interno por novas formas de dependência, desigualdade e perda de autonomia nacional? O futuro da Venezuela dependerá não apenas de decisões militares ou econômicas, mas da capacidade de construir estabilidade política, instituições legítimas e um modelo de desenvolvimento que priorize sua população, e não apenas interesses externos. Agora, queremos saber a sua opinião. Qual caminho você acredita ser mais justo, viável e sustentável para o futuro da Venezuela e de seu povo? Deixe seu comentário, participe do debate e ajude a ampliar essa discussão.